Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Podeis tomar assento, queridos. Deus abençoe. Alegria estar aqui nessa noite de muito louvor, né? E eu apreciei muito cantar todos os hinos aqui. Cada uma das músicas mais bonita, até porque o alvo do nosso louvor é o Senhor Jesus. Deus abençoe essa igreja maravilhosa, pastor Ivan, pastora Fani, os sopreiros aqui, todos. Quando eu ouvi o pastor Valdemar, eu fiquei pensando, já podemos ir embora. Estava fluindo mesmo, pastor. Que coisa linda. Quase que eu te puxei então, pode continuar pregando aí. Foi bênção. Hoje eu tive um dia muito abençoado, muito corrido, irmã Hilda. Eu tive 3 filhos, e 24, 20 e 19 já estão. E na época que eu fui pai, foi uma correria sem tanto. Parece que a gente nem viu. Mas a emoção de ser avô é uma coisa que não se explica, irmãos. Eu estava esperando o neto vinha semana que entra, mas ele antecipou, parece que é filho de mineiro. E veio hoje, irmãos. Meu neto nasceu agora 7h30, estava lá vendo ele, aquela coisinha, meu Deus do céu, fiquei bobão. A experiência de ser avô é uma coisa sem igual, sem igual. E eu fiquei... o médico falou, olha, ela vai entrar 7h30 e vai sair 9. Eu falei, então eu vou lá e prego e volto aqui. Vim embora para casa. A Rosiane, minha esposa, falou, não, antecipou, ela entrou 6. 9 você não entra mais. Eu voltei para lá, falei, vou chegar atrasado um pouquinho, mas... E deu tudo certinho, irmãos. 7:45 eu vi o meu neto e depois fui cuidar dele lá e eu voltei para cá. Deu tudo certo, maravilha. Foi um dia muito abençoado. O Diego chegou, tá, irmãos? O nome dele é Diego. Ore por nós. Ore pelo pai, mas ore pelo avô também, tá, irmãos? Glória a Jesus. Eu quero fazer menção da palavra de Deus. Com muita alegria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Esse dia até liguei para o pastor Ivan pensando que ia mandar alguém aqui, mas Deus não deixou, irmãos. Todo mundo que eu tentei não deu certo. Falei, senhor, então eu vou. E Deus me trouxe aqui. Abra a sua Bíblia aí, nós vamos fazer uma meditação. Eu não vou demorar, não vou cansar os irmãos. Gênesis capítulo 1 e o verso 28. É o versículo que eu vou ler, mas eu vou fazer menção de outros durante a minha exposição nessa noite. Gênesis 1, 28. O versículo 28 diz assim, ó. Todos acharam? Amém? Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Glória a Jesus. Então, nessa noite eu quero fazer menção da palavra de Deus, pensando na família. Gostei muito desse tema, né? Restauração da família e vitória na casa, no lar. Esse texto deixa bem claro que Deus, Ele foi o instituidor da família. Ele que arquitetou a família. É coisa do coração de Deus. E se Deus
formou a família, ele tem um projeto com a família. Ele tem um projeto reservado, e a cada dia ele vai revelando coisa nova sobre a família. E o projeto de Deus é com toda a família. Não escapa ninguém, irmãos. O bisavô, o avô, o pai, a mãe, o tio. Deus gosta de família. Está escrito aqui, e os abençoou. Sede fecundos. Esse versículo dá a ideia de que Deus quer abençoar a família em todas as áreas. Todas. Quando ele fala aves dos céus, peixes do mar, animais do campo, ele está dizendo, olha, a família é meu projeto e a família é para ser abençoada na terra. Quando uma família está fora da bênção, esse não é o projeto de Deus. Quando a família foge dessa idealização de Deus, não é o projeto de Deus. Deus projetou abençoar a família. Agora o diabo, ele não desiste de tentar destruir a família. Ele não faz outra coisa. Estamos vivendo um tempo em que parece que os demônios saíram todos do inferno para destruir o projeto de Deus. Existem projetos de leis e mais projetos correndo no Congresso Nacional, e todos eles conspiram contra a família. Nós vimos o pastor João Campos dizendo esses dias que tem um lá que está em fase de preparação. Eles querem tirar o nome do pai e da mãe das certidões de nascimento. Então, quando nascer uma criança, não é para chamar filho de Edir. É uma forma de desconstrução da família. Existe uma arquitetação do inimigo em cada área. Existe gente colocada em todos os postos, na Suprema Corte, no Senado, na Câmara, nos governos. Mas nós temos uma promessa de Deus sobre a família. Então Deus projetou que a família fosse abençoada. E uma primeira coisa que Deus projetou foi a harmonia. Deus projetou a harmonia da família. Tudo que Deus faz é harmonioso. Basta olhar o universo. Tudo funciona delicadamente, cada coisa no seu lugar. Quando o homem põe a mão, dá problema. Os problemas catastróficos que temos na natureza é em função do homem. Mas o que Deus fez é maravilhoso. E Deus arquitetou para que a minha, a sua, a nossa família tivesse harmonia. Glória a Jesus. Por quê? Porque Deus, irmãos, quando Ele resolveu restaurar a família que havia sido corrompida pelo pecado, Deus não fez de outra forma senão através de uma família. Jesus veio aonde, irmãos? Jesus veio numa família. Quando viram Jesus fazendo milagre, eles disseram, não é este o filho do carpinteiro? Não é a sua mãe Maria? Não é o seu irmão Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, Jesus surgiu numa família, porque Deus não tinha outra coisa. Quando o diabo interferiu na família, Deus falou, vou restaurar a família através da família. E Jesus veio na família. Por isso eu acredito que Jesus está na minha família. Aleluia. Jesus está na sua família? Ele aprecia entrar na casa. Ele aprecia estar na nossa casa. Mesmo nas circunstâncias adversas, como Juliano falou aqui nessa noite. Jesus está lá na nossa casa, porque a missão dele é restaurar a família. Veio uma família simples, era o projeto de Deus para a restauração da família. Olha, irmãos, não é o dinheiro que determina a harmonia, não é a posição social, nada disso. O que garante a restauração de uma família é a presença do Espírito Santo, que gera equilíbrio na nossa casa. A presença dele gera equilíbrio.
Deus, para enviar seu filho, fez, como eu disse, através de uma família. Hoje Deus quer estruturar a igreja, estruturando a família. Vou dizer melhor. Deus quer estruturar a sua igreja, restaurando a família. Se a família estiver restaurada, a igreja é firme e abençoada. Então, se quisermos uma igreja vibrante, abençoada, firme, que faça diferença na sociedade, é só trabalhar as famílias. Gostei muito da tua ideia. Você chegou aqui agora, vamos pensar na família. Primeira coisa que lhe veio na mente foi do Espírito de Deus. Porque quer fazer uma restauração na sociedade, no mundo, restaure a família. Se Deus restaurar a nossa família, a igreja do Senhor será uma bênção. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui nesse texto, Deus projetou abençoar a família. A promessa de Deus para as famílias sempre foi bênção. Olha, depois ele foi renovando essa promessa. Para Abraão ele disse: em ti eu faço a minha aliança, mas em ti depois todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando eu leio aquela promessa para Abraão, eu me coloco debaixo dessa promessa. Deus falou para Abraão há muito tempo, dizendo: olha, lá no Itatiaia, no Jardim Pompeia, em Goiânia, muitas famílias serão abençoadas por causa dessa promessa. Deus não esquece aliança. Deus não esquece pactos. Deus não esquece aquilo que Ele promete. E Deus prometeu para Abraão que nos abençoaria por aquela promessa. E eu estou debaixo dessa promessa. A sua família também está? Levanta a mão assim, com a declaração: Senhor, estou debaixo da bênção da promessa abraâmica. Aleluia! O compromisso de Deus com o homem sempre passa pela família. Tem gente que se isola da família. Isso é perigoso, tá? Quando Deus quis, por exemplo, proteger Israel lá no Egito, naquele dia da libertação, Ele mandou uma ordem para Moisés: olha, cada um se esconda. Nada disso. Qual foi a palavra? Falai a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para cada família. Deus nunca esquece a família. Naquele dia, Deus tinha um projeto com Israel, mas o fez através da família. Reúne a família, tome um cordeiro, passa o sangue nos umbrais, e eu vou proteger a família. Eu vou guardar a sua casa. Oh, meus irmãos, isso aqui é completamente espiritual. Se Jesus, o Cordeiro, estiver na tua casa, a marca do sangue estiver na tua vida, na tua casa, no teu lar, no teu casamento, ninguém pode tocar a tua vida e a tua casa, porque há uma promessa de Deus sobre a família. Deus quer proteger a nossa família. Deus quer proteger a sua família. É só colocar o sangue do Cordeiro nos umbrais. Em terceiro lugar, como entrar no projeto de Deus para a família? Porque às vezes é fácil ficar falando, né? Mas a Bíblia, ela nos coloca algumas situações. Primeiro, faça como Josué. Decida servir a Deus com a sua família. Um dia ele falou para Israel: olha, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa, me ajuda a pregar, eu e a minha casa, quando você escolhe, Deus assina embaixo. Pastor, mas o meu filho está fora. Tem problema não. Você é o pai, você é a mãe, você tem o pátrio poder sobre ele. Decida servir a Deus, que amanhã ele volta. Um dos pastores que sempre respeitei muito nesse centro-oeste foi o pastor Divino Gonçalves. Ele foi pastor do meu irmão é pastor em Brasília, e foi pastor do meu irmão praticamente a vida toda. Meu irmão foi menino para Brasília. E eu fiquei muito amigo dele, fiquei muito fã do ministério dele. Agora ele morreu quase com 90 anos. E dirigiu os melhores trabalhos e construiu os melhores campos de trabalho desse centro-oeste. E nesse último dirigiu o maior campo de Brasília, que era o de Taguatinga. Pouco antes dele morrer,
eu fui no aniversário do meu irmão, que era pastor de uma das suas igrejas, e ele estava lá, e deu aquela palavra, 8 dias depois morreu. Mas tem uma coisa que me impressiona muito. Ele dirigiu a igreja desde menino. Quase 60 anos de casado com a missionária Isbela, teve 2 filhos. E os 2 filhos desviaram na adolescência. Desviaram, não quis mais igreja, foram para os negócios, ficaram empresários, cresceram na vida, mas fora da igreja. Mas o pastor divino e a missionária Isbela continuaram servindo a Deus e crendo na palavra de Deus. Meus filhos e minha casa vão servir o Senhor. Eles não voltaram nos 90 anos de vida dele. Mas tomei notícia agora que depois que ele morreu, eles estão voltando para a igreja. Já voltou um outro. Então volta mesmo, irmãos. Você é o pai, você é a mãe, filho está fora. Continua escolhendo servir a Deus. Entrega a sua casa, entrega o seu filho. Pastor, o senhor não sabe a situação do meu filho. Tem problema não. Entrega ele na mão de Deus. E Deus vai trazê-lo para a sua presença mais cedo ou mais tarde. Porque a palavra de Deus não volta vazia, meus irmãos. Glória a Jesus. Eu e a minha casa. Essa é a decisão mais apropriada. E quem tem que fazer é pai e mãe. Às vezes nós ficamos murmurando. Esse filho, tem jeito não, vou largar para lá. Larga não, meu irmão. Pode estar onde tiver. Você está na presença de Deus, joelho no chão. Mais tarde ou mais cedo, Deus vai trazer de volta. Porque Deus é fiel na sua palavra. Eu creio nisso com toda a minha alma. Eu creio nisso com toda a minha alma. Se você acredita também, levanta a tua mão e fala: eu creio na tua palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor vai salvar a minha família toda. Se tem alguém fora, creia nessa noite. Verbalize a palavra de Deus nessa noite, porque Deus é fiel para fazer. Aleluia. Glória a Jesus. Segunda coisa, faça como Raabe. Escolha o povo de Deus. Olha o texto. Mas Josué conservou com vida Raabe e conservou a casa de seu pai, todos os seus parentes, porque ela acolheu o povo de Deus. Aleluia. Eu sei que você gosta da igreja, gosta da palavra de Deus. Essa é a decisão mais sábia da tua vida. Continue envolvido com esse povo. Porque quem abraça a igreja, quem abraça a palavra de Deus, tem a garantia da promessa do Senhor. Tem uma mão poderosa estendida sobre você. Você é ajudador da obra. Você é cooperador da obra. Juliano falou aqui, a mão do Senhor não está encolhida. Então se você ama a igreja, se você tem pagado um preço pela igreja, a igreja e a família e a igreja são os maiores projetos de Deus na terra. Então quem luta pela família e luta pela igreja, tem a parceria do Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então toma a decisão de Raabe. Olha, eu vou proteger o povo de Deus. E Deus fala, então eu vou proteger você. Glória a Jesus, glória a Deus. Então, irmãos, tudo é uma questão de decisão, de fé e de obediência. Deus, Ele prometeu fazer o milagre e Ele nunca volta atrás. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Você pode fazer também como Moisés, entra na arca, Noé entra na arca com a sua família. Deus fará uma aliança com a sua família. Contigo também estabelecerei a minha aliança. Entrarás tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. 6 e 18. Olha a aliança de Deus com Noé. Olha, eu vou salvar só você. Achei graça em você, Noé. Não, Deus não fez isso. Entra você, sua mulher, seus filhos. Se for casado, entra todos. A aliança, o meu compromisso é com a família. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Então, entenda uma coisa nessa noite, amados. A gente tem que entender algumas coisas que a palavra de Deus diz. Como saber se Deus está presente na minha casa? Às vezes eu fico perguntando isso. Esse dia eu fiquei pensando nisso. Aí fui ler sobre isso, fiquei lendo a Bíblia e me veio à mente algumas coisas. Primeira coisa,
quando assumimos compromisso com a palavra de Deus. João 14 e 23. Se você puder a Bíblia, não tem problema não, irmãos, abra aí. João 14 e 23. Quando é que Deus está presente dentro da minha casa? João 14, 23. Quando assumimos compromisso com a minha palavra. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Se você ama a palavra de Deus, se você ama a Bíblia, Jesus, ele envolveu o Pai. Eu e o Pai vamos para a sua casa. Como é que está a Bíblia na tua casa, irmãos? A Bíblia é valorizada, a palavra de Deus é reverenciada, a palavra de Deus é lida, é meditada. Hoje em dia está um desafio ler a Bíblia, irmãos. As pessoas não têm mais tempo para a Bíblia. Nós estamos importando tudo. Mas olha, nada, absolutamente nada substitui a palavra de Deus. O guia, a salvação, a revelação de Deus está na Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos que conferir na Bíblia. Não é a emoção que salva, não são os dons que salvam, nada disso. O que salva é a observância da palavra de Deus. Uma casa que tem valorizado a Bíblia, uma casa que reverencia, uma casa que tem temor de Deus pela palavra do Senhor, Deus vem com o Filho, Espírito Santo, vem toda a família celestial e entra na nossa casa. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Jesus está dentro da tua casa. Quando você entra na porta, aquela porta ali, pode ser uma casona, uma casinha, pode ser uma casa de pau a pique, não tem problema. Mas aquilo ali fisicamente é uma coisa, mas aquilo representa o campo espiritual. Quando você entra ali dentro, o Senhor está lá guardando a sua casa. Glória a Jesus. A palavra do Senhor deve ser reverenciada com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Assumir compromisso com a palavra de Deus. Essa é a melhor coisa para garantir a restauração da nossa família. Todo dia, toda hora, todo momento, valorizar a palavra. Segundo lugar, assumir compromisso com o nome de Jesus. É claro que se você assume compromisso com a palavra, você assume com o nome de Jesus. Mas tem gente banalizando o nome de Jesus. Olha esse versículo, irmãos. Mateus 18 e 20. Anotei isso agora à tarde, enquanto anotava essa palavra. Mateus 18 e 20. Diz assim, ó: pois onde estiverem 1.500, é isso, irmãos? 2 ou 3 congregados em torno do meu nome, o que ele faz, irmãos? Eu estou lá no meio deles. Não precisa de uma multidão para Deus restaurar a família. Não precisa trazer o Cláudio Duarte do Rio de Janeiro e gastar 8 mil reais. Não precisa. Basta ensinar o povo. Olha, valoriza o nome de Jesus. O pai e a mãe entram e falam: Senhor, meu filho está com problema esse, mas eu honro o teu nome. O Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o Deus da minha vida. Na minha casa, o teu nome é honrado. Jesus desce e vem para dentro da nossa casa. Não tem nada tão maravilhoso quanto isso, amados. Aleluia. Ele entra na nossa casa. Ele inunda a nossa casa. Ele inunda a nossa vida com a sua presença. E isso é maravilhoso. Eu fico lembrando do meu pai. Morreu em 95, pastor Walter. Olha, que coisa. Não é porque era meu pai, mas foi um dos homens mais justo que eu vi, que eu convivi. Era muito manso e era um homem de Deus, mas com 39 anos ficou doente, e ficou doente durante 18 anos, fez 3 cirurgias do coração. E eu, naquela juventude e adolescência, saía para a rua e ficava depois do culto para casa dos irmãos, ficava até tarde.
às vezes voltar muito tarde. Quando eu chegava em casa, meu pai estava ajoelhado, lendo a Bíblia e chorando. E eu ficava escutando ele falar com Deus. Falar: Senhor, eu não quero nada. Eu só queria mais alguns anos de vida para que eu possa ensinar o teu nome e a tua palavra para os meus filhos. O maior valor que eu tenho é a tua presença na minha vida. Aleluia, meus irmãos. Quando ele morreu, ele me abraçou e falou: olha, estou indo. Mas se você ficar firme, se você valorizar o nome de Jesus e a sua palavra, eu estou te esperando lá. No dia que ele morreu, irmãos, no Hospital São Francisco, ele falou isso para mim, me abraçado comigo, todo ligado na UTI. Falou: meu filho, hoje... Falei: pai, o senhor está delirando, o senhor não vai não? Ele falou: não, Jesus já esteve aqui, meu filho. O senhor já esteve aqui. A presença dele encheu esse quarto, e eu sei que ele veio me buscar, ele me avisou. Então estou indo, mas você fica firme. Você toma compromisso com a palavra, e eu estou te esperando. Aleluia. Tem sido muitas lutas, batalhas, tremendas batalhas, mas eu tenho procurado vivenciar a palavra de Deus, porque eu quero encontrar o velho Walter lá. Eu creio nisso, eu creio na salvação da família, eu creio no milagre da família, eu creio que meus filhos todos serão salvos. Eu tenho uma menina que está com problema, não está querendo igreja, mas eu creio, Deus já falou comigo, que ela é preciosa aos seus olhos. Aleluia. Eu creio nisso, creio nisso. Segundo, terceiro, primeiro, compromisso com a palavra. Segundo, compromisso com o nome. Terceiro, compromisso com a santificação. Hebreus 12:14. Então, santificação é uma coisa tremenda, irmão. O que é? Santificar a vida, separar a vida para Deus. Ninguém é perfeito. E essa história de que você não vai pecar, às vezes só de pensar a gente peca. Mas a luta, a batalha, a decisão de servir a Deus, essa é sua. Deus te deu graça para isso. Então não importa as circunstâncias, decida: olha, eu não vou desistir. Tem uma coisa que os irmãos aqui, talvez os mais antigos, possam lembrar de uma história que aconteceu aqui. Quando o pastor, quem ganhou a gente, estou terminando com essa experiência. Quando o pastor que nos ganhou para Jesus, meu pai, toda a minha família hoje são mais de 30 pastores. Foi ganho pelo pastor Geraldo Mariano da Silva. E o pastor Geraldo Mariano terminou os dias deles aqui no Itatiaia. Você sabe disso, né? Um dia, quando ele estava aqui, as irmãs de Séries moravam em Séries, fizeram uma caravana para vir aqui visitar o pastor Geraldo Mariano, e eu vim junto. Naquele dia eu preguei a palavra, era muito jovem, talvez vocês não lembrem disso, a cara mudou também. Mas naquele culto aconteceu uma coisa tão tremenda, irmãos. Tinha uma irmã que morou em Séries e que padeceu muito com o marido. O marido não firmava, envolvia com bebida, com mulheres, com política, e ela era muito crente, ela chamava Helena. Quando ela soube que o pastor Geraldo Mariano estava aqui e o povo de Séries viram naquele dia, ela veio de Goiânia, de um lugar, e ela pediu a palavra e deu um testemunho aqui. E ela disse: pastor Geraldo, olhou para o pastor Geraldo já de idade, já doente, falou: olha, eu sofri muito para servir a Deus lá em Séries. Problema, bebida, mulheres, meu marido. Me ocorreu que se eu mudasse para Goiânia, os problemas se resolveriam. E eu vim para Goiânia, pastor. Quando eu cheguei em Goiânia, os problemas aumentaram, porque o marido continuou do mesmo jeito e um dos filhos foi para as drogas. E eu falei: mas que testemunho difícil esse, que palavra. Mas de repente ela mudou o testemunho. Ela falou: só que tem uma coisa, pastor Geraldo Mariano. De repente eu olhei para Jesus, falei: Jesus, não importa as circunstâncias. Foi difícil em Séries, está difícil aqui. Mas de nada, nenhum demônio do inferno, nenhuma circunstância contrária, nada vai me separar do meu Jesus. Ela olhou chorando para o pastor e falou: eu vou servir o Senhor
até a morte. Eu fiquei alegre com aquilo, falei, olha, essa é uma posição de guerreiro, de guerreira. Lutas vão ter, meus irmãos. Batalhas vão ter. O diabo se levantou contra a família, mas Deus tem uma promessa de vitória para mim e para você. Verbalize a vitória de Deus na sua casa. Glória a Deus. Às vezes a gente tem perdas, né, irmãos? Às vezes as coisas não saem como a gente imagina. E no momento você pensa que está perdendo a batalha, mas não está. Você nunca perde. Crente nunca perde a batalha. Deus vai te dar a vitória no final. Você vai levantar a bandeira da vitória. Creia nisso. Então existem 4 coisas que acontecem quando Deus quer proteger a família. 4 coisas. Mesmo que seja lá na frente. Primeira, Deus concede autoridade aos seus líderes. Quem é líder de família aqui? Pai, mãe, esposo, esposa. Levanta a mão. Quando Deus instituiu a família, Deus, na Bíblia toda, irmãos, Deus deu autoridade aos pais. Quando você ora, a sua oração de fé, ela transcende ao mundo material. A sua oração pelo seu filho pode não ter resposta agora, mas não se iluda. Deus escuta a oração de pai e de mãe. Então continua orando, porque Deus dá autoridade aos pais. Deus dá autoridade às mães. Deus dá autoridade aos chefes de família. Eu louvo muito a Deus por isso. É igual pátrio e poder. Pode não estar na minha mão, mas eu estou colocando na mão do Senhor Jesus. Segunda coisa, quando Deus resolve proteger, você um dia vai receber até o que não pediu, conforme Efésios 3:20. Tem coisa que vai acontecer que você nem imagina. Você não pediu, mas Deus vai te conceder. Lá na frente Deus vai te surpreender. Lá no final o Senhor vai te surpreender. Vai salvar aquele que você não imaginava. Vai fazer milagres. Porque Deus é Deus poderoso. Se nós entregarmos uma causa na mão dele, pode passar o tempo que passar, o milagre vai acontecer. A terceira coisa, eu quero que você fique de pé nesse momento. Eu estou terminando. Glória a Jesus. Quando Deus resolve proteger a família, terceira e última, ninguém vai ficar com o que é seu. Amém, meus irmãos? Sua família é do Senhor, seus bens são do Senhor. O inimigo me fez um prejuízo, vai trazer de volta. Quando Abraão levou prejuízo, mesmo culpa dele com Faraó e Abimeleque, Deus fez eles devolver. E devolveu com juro e correção. Então, se o inimigo te causou prejuízo, Deus vai fazer tudo voltar para a tua vida. É só ficar na presença do Senhor. Glória a Jesus. Por quê? Porque o Deus da família é um Deus que opera milagres. O que é milagre? Olha, irmão, milagre é o seguinte: o que é natural eu faço. Eu posso fazer alguma coisa. Milagre é aquilo que você não pode fazer, minha irmã. Aquilo que você não dá conta de fazer. Quem tem alguma coisa que gostaria que acontecesse na família, mas não dá conta? Levanta a mão assim. Então você é campo do milagre de Deus. Aquilo que você não pode fazer, aí é milagre. Aí Deus faz o milagre. Aleluia. Abraça a pessoa do seu lado nesse momento. Glória a Jesus. Abençoa essa pessoa do seu lado nesse momento. Que seja sua esposa, que seja o seu esposo, que seja o seu filho. Deus está te dando autoridade de milagre. E nessa noite você entenda isso. Quem pode restaurar, guardar, proteger, trazer vitória para a família é o Deus da família. É quem fez a família, é quem idealizou a família. Eu declaro a bênção, eu declaro o milagre, eu declaro o milagre de Deus, o milagre da palavra, o milagre da realização. Deus é poderoso para fazer o milagre acontecer na nossa vida, na minha vida. Tem muitos milagres na minha vida que precisam ser acontecidos e Deus vai fazer acontecer. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio.
Glória a Jesus. Olha para mim e fecha com essa palavra. Você está inserido na família, e Deus ama essa família muito, muito. Se Jesus fosse moderno, ele falaria: Deus ama essa família de montão. Deus é apaixonado na sua família. Acredita nisso. Ah, pastor, minha família. Você está enganado, é coisa do diabo. Entrega a tua família, porque Deus é apaixonado por ela. Deus está disposto, se você quiser, a fazer qualquer milagre para restaurar a família. Eu creio nisso. Se você acredita, levanta a mão e diga: eu creio. Deus abençoa, em nome de Jesus.